Galera, depois do último capítulo que rolou a conversa entre o Arthur e os seus pais sobre toda a verdade dele em relação à vida passada, a gente viu como é que isso afetou a mãe e o pai dele durante esse capítulo, além de como eles reagiram em relação a tudo isso, fora a chegada do Arthur dentro de Efeltos. E galera, beleza? Quem falou o Art, galera, antes do vídeo começar, eu apenas queria falar sobre alguns pontos que, aliás, o link vai estar aqui nos cards do capítulo passado, que, por exemplo, um deles foi a mãe do Arthur não querendo aceitar toda a verdade que ele tinha contado sobre a sua vida passada anteriormente, até que ela acaba em negação e depois logo começa a surtar por não conseguir lidar com a verdade, e por causa disso é que a gente vê que logo depois o Prota acaba saindo pra poder dar espaço pra eles, ficando um pouco com a sua irmã, até que logo depois o Reginald sai pra que eles pudessem conversar, pedindo pra que a Ellie ficasse um pouco só de olho na sua mãe, e por não aguentar nada daquilo que ele tava presenciando mais, é aí que ele explode em pura raiva por ter achado que nada que eles tinham vivido era ou foi verdade um dia, fazendo com que logo depois a gente visse que o Prota acabou se despedindo da pior forma possível e mais dolorosa daqueles que ele considerava sua mãe e seu pai, desse modo contando que ele também ia pra Efeltos por alguns anos pra poder lutar na guerra, e após tudo isso a gente vê ele se despedindo do seu pai, a anciã Rhynia, e partindo com o Whitson, desse modo encerrando o capítulo 149 de The Beginning After the End. E agora, pra começar esse capítulo 150 de The Beginning After the End de um modo meio deprê, a gente já vê o Reynald saindo de dentro da caverna, principalmente por ele se sentindo um completo bosta por ter deixado seu filho sair pra um canto distante daquela maneira, pois ele queria principalmente dizer que tava tudo bem e que ele ainda era um membro precioso da sua família, mas por outro lado, a sua parte maior, que tava com mais raiva nesse momento, não conseguiu deixar que ele fizesse isso nessa hora. Desse modo a gente vendo que logo depois ele finalmente retornou pra onde tava a casa da anciã Rhynia, e quando ele chega lá é que a gente vê a cara do Reynald abatida, principalmente por ele ter sido deixado com orgulho ferido, já que o que ele não conseguia aceitar também era que o fato de ele ter um filho prodígio não era por sua causa, só que é aí que ele também percebe que os sinais sempre estiveram lá, mas ele nunca percebeu, já que desde cedo o Arthur sempre demonstrou vários comportamentos estranhos para uma criança da idade dele, fora a completa capacidade de espadachim que ele sempre teve, e vai lá na aptidão para magia que ele sempre teve. E ao pensar em tudo isso é aí que a gente vê a anciã Rhynia explicando pro Reynald que o Art tinha ido embora, além do fato de ela ter também contado que ela tinha medo do que aconteceria logo depois dele revelar toda a verdade, o que fez com que o Reynald ficasse espantado por ela saber sobre essa situação, perguntando quanto ela sabia até aquele momento, e pela resposta que ela dá, parece que ela não sabia lá grande coisa ao ponto de conhecer a história do Prota desde o início, já que ela sempre precisou se concentrar pra caramba pra que ela conseguisse entender o que aguardava o Art, e mesmo ele sendo uma criança, fazendo com que o Reynald falasse que o Art nesse momento era tudo menos uma criança, mas a anciã Rhynia já chega falando que na visão dela todos eles eram crianças, o que ela também sempre achou muito engraçado, principalmente porque as pessoas parecem sempre ter muito preconceito em relação à idade e sabedoria, já que quanto mais sábio a pessoa for, todos vão pensar que ele ou ela possui uma grande idade, ao mesmo tempo que conforme a pessoa fosse muito inteligente, eles pensariam também que essa pessoa iria um raciocínio muito lógico, e no meio dessa conversa, por algum motivo, ela acaba atribuindo esses dois atributos a uma mulher que poderia ser uma megera fria calculista, o que também fez ela perguntar se o Reynald não concordava, só pra saber se ele ia realmente dizer se ela se parecia com uma megera fria calculista, até que logo depois a gente vê o Reynald respondendo que ele nunca pensou isso dela, mas ainda assim ele não sabia como isso tinha a ver alguma coisa com o Art. Ela explica que era pelo simples fato de ele estar curioso pra descobrir o porquê do Art ter contado tudo isso pra eles pouco antes de ter ido embora, já que caso ele tivesse ficado de bico fechado, isso não teria sido um problema, ou seja, o coração dele queria ao máximo deixar isso de lado para que eles continuassem sendo uma família, mas ao mesmo tempo o cérebro dele impedia que isso acontecesse por toda a raiva e ressentimento que ele tinha sentido do Art até esse momento, e não só isso, porque existiam várias outras coisas que podiam ser inimigas das emoções, como por exemplo a validação, a eficiência e a utilidade ou qualquer outra coisa lógica que eventualmente faria com que eles ficassem machucados ou até mortos, só que infelizmente eles não poderiam evitar, já que isso era uma coisa que podia ser feito como em pior em relação a indivíduos, mas na hora de ser um grupo, isso era a melhor coisa que podia acontecer. E ao ter ouvido isso, é que o Reynald pergunta se o Arthur estava sendo guiado pela emoção ou pela lógica quando tinha revelado tudo isso, mas isso era uma coisa que nem a Rhynia podia responder, afinal ela não saberia dizer o que o Prota estava pensando nessas circunstâncias, mas de uma coisa ela sabia, que era que ela conhecia o Prota desde pequeno, principalmente por causa das suas visões, e que ele tinha percorrido um grande caminho até esse momento, se libertando pouco a pouco
pouco da sua antiga casca que fazia com que ele fosse tão frio e gélido no passado, encontrando conforto agora na sua nova família. E depois que ela responde isso, é aí que ela se levanta pedindo para que o Reynolds cuidasse da manta que ela tava no colo, para que ela pudesse preparar a comida para sua esposa. Afinal, isso era um presente que o mestre do Arthur tinha deixado para que a família Lewin talvez não tivesse problemas no futuro, o que o Reynolds não entende nada naquele momento, só que foi só desenrolar o lençol que ele rapidamente viu o que estava ali dentro daquela coberta, que se tratava de uma besta de mana que parecia mais com um urso de pelúcia, que pra quem tá ligado na live já deve até saber de quem tá se tratando, porque logo depois a gente vê ele aparecendo do nada atrás do pai, enquanto o Reynolds fica completamente assustado por não ter percebido a chegada da filha próximo dali, enquanto ela também perguntava se ela podia ficar com essa besta de mana. E pra tentar jogar o migué aqui, que ele não podia saber se aquilo era uma boa ideia, o cara já fala que ele não sabia se ele podia fazer isso, mas no final acaba tudo indo por água abaixo, porque a filha dele rapidamente acaba criando um vínculo com essa besta de mana, deixando com que todos os planos dele de ter uma besta de mana incrível fosse por água abaixo. Só que quando ele vê que tudo isso aconteceu, é aí que ele também percebe que isso seria a melhor coisa para sua filha nesse momento, já que o que ela mais ia precisar no futuro seria de proteção, e de que melhor maneira para fazer isso do que possuir uma besta de mana. E quando ele pensava em tudo isso, é aí que ela resolve chamá-lo de Boom naquele exato momento, fazendo com que o Reynolds ficasse completamente confuso por ela ter escolhido esse nome. E ela responde que deu esse nome justamente por parecer que ele possuía uma cara de bravo, fazendo com que ela logo depois também revelasse que finalmente a mãe do Arthur tinha acordado. E pode ver como é que sua esposa estava, é que a gente vê a Alice perguntando por quanto tempo ela tinha apagado, até que o Reynolds responde que ela apenas tinha desmaiado por algumas horas, e isso também fez com que ela também perguntasse por onde o Arthur tinha ido, ou se ele tinha ido embora, e o Reynolds responde que sim, fazendo com que ela se sentisse da mesma forma que ele estava se sentindo durante o começo do capítulo. E por causa disso, é aí que ele vê que ele tinha que confortar ela o mais rápido possível, falando que aquilo não era verdade, mas ela já rebate, falando que tinha chamado o próprio filho de doente e que não queria ter feito isso. Mas aqueles que vieram até aqui, e caso queiram contribuir de alguma forma para que a gente continue a trazer vários e vários conteúdos, seja de beginner ou solo leve, ou então qualquer outro para vocês, se inscrevam no canal e deixem o like, compartilhem pra galera, e não esqueçam de ativar o sininho para não perder as notificações, já que essa é uma maneira para que vocês sempre fiquem cientes quando sair um conteúdo novo aqui no canal. E agora, sem mais delongas, vamos continuar. Afinal, ela não deveria ter levado tudo isso tão a sério, o que na realidade o Reynolds achou bem normal, porque ele não conhecia ninguém que conseguisse aceitar esse tipo de coisa que o Arthur tinha contado pra ele de uma maneira muito natural, que deu mais uma brecha para que ela se questionasse se ela também era uma pessoa horrível, principalmente por ter duvidado se o Arthur realmente era seu filho naquela situação, o que por um segundo o Reynolds queria dizer que não, mas o cara tava sentindo que ele não era capaz de dar outra resposta que não fosse essa. Afinal, ele também tinha pensado a mesma coisa que ela, até porque foi ela que carregou o Prota por 9 meses dentro da barriga e passou pelas dores do parto, fazendo com que ela sentisse várias dores em completa agonia. Cuidou, limpou, alimentou e tratou ele, ensinando vários caminhos por esse mundo. Só que no final, tudo agora que ela tinha passado em relação a isso parecia uma completa mentira na vida deles, mas ainda assim ele sentia que tudo que ele precisava fazer era ser a pessoa forte da relação para essa situação, principalmente porque ele precisava ser o porto seguro da sua esposa nesse momento que ela tava mais frágil ainda. Desse modo, quando a gente vendo ela se desculpando ao mesmo tempo que ele pedia para que ela parasse de se desculpar, já que a única coisa que ele achava que eles precisavam era de algum tempo para que eles conseguissem absorver toda essa informação. E como uma forma de complementar, é aí que ele também explica que era por isso que o Arthur tinha ido embora, pois ele sabia que eles precisavam de um tempo para botar as ideias no lugar, o que fez com que ela também perguntasse por quanto tempo ele ia ficar fora, e o Reynolds respondesse que por alguns anos, até que no meio de tudo isso ela novamente parece estar começando a se entregar ao desespero, porque ela começa a tentar entender como é que seria o seu suposto filho caso o Arthur não tivesse reencarnado no corpo dele, deixando o Reginald preocupado por saber que aquilo era um ponto crítico naquela conversa. E para encerrar tudo aquilo, ele pede para que ela não fizesse mais esse tipo de pergunta, só que ela ainda não hesita em perguntar se ele seria obstinado como o Reynolds, ou se talvez ele seria um pouco mais cuidadoso e tímido como ela. E como uma forma de ainda tentar dizer que o Arthur ainda era filho deles, ele até inicia essa frase, mas nem consegue finalizar, ao mesmo tempo que a Alice percebe que eles nem conseguiam continuar a frase dizendo que ele era o seu filho durante toda essa conversa. Fora que ao ter dito essa última parte, é aí que a gente vê os dois ficando em silêncio pra essa situação, enquanto em seguida a gente também via o Reynolds falando que era tão difícil pra ela quanto pra ele chamar o Prota de filho, mas ele esperava que essa situação mudasse no futuro quando eles encontrassem ele novamente, pois nada do que eles tinham ouvido agora fazia com que eles tivessem que desconsiderar o Arthur como um filho, pois o cara fazia parte da família Lewin há 13 anos, brigando, sorrindo, celebrando e chorando junto com todos eles, mostrando que foi isso que aproximou eles como uma família e não um laço de sangue como foi no passado. E, além disso, ele também aproveita para
pra relembrar todos os momentos que eles tinham passado juntos no passado, como por exemplo o fato do Arthur ter se sacrificado pra que ele desse uma chance da sua mãe poder sobreviver à chegada dentro da cidade de Shiros naquela época. Ou seja, o Reynolds sabia que o Arthur não teria feito isso caso não se importasse com a Alice, desse modo relembrando a ela que ela não era uma pessoa horrível por causa de tudo isso, mas sim ela precisava de tempo para poder absorver toda aquela informação, o que inclusive até fez com que a Alice pedisse para que o Reynolds não olhasse ela daquele modo, já que ela parecia estar horrível por causa de toda aquela situação. Só que a única coisa que o Reynolds consegue deixar de fazer é confortar a sua esposa, principalmente beijando ela na testa para que ela não se sentisse mal, além de dizer que ela estava linda durante todo esse clima. Mas para quebrar as expectativas, já aparece a Ellie gritando a mãe para que ela fosse ver a sua mais nova besta de mana. A Alice até curiosa para saber o que era o Boo, e ao dizer que ia explicar para ela mais tarde, é que a gente vê os dois se reconciliando novamente, ao parecer que as coisas estavam melhorando, enquanto a gente também via o Prota logo depois chegando dentro de Efeltos, num local onde parecia que tinham várias flores e uma floresta linda, e nisso a gente vê o Alwynson já dando as boas-vindas para dentro de Efeltos, e a gente finalmente tendo um deslumbre como seria o castelo do Clã Indrat, desse modo encerrando o capítulo 150 de The Beginning After the End. Então galera, o que vocês acharam desse capítulo? Eu sinceramente tô curioso para saber como é que as coisas vão agir daqui pra frente em relação ao treinamento do Art, como as coisas vão se desenvolver dentro de Decade para que role a guerra contra a Lacra, e isso com certeza eu acho que é uma das coisas que você não vai querer perder, e por causa disso eu acho que seria uma boa ideia você estar inscrito aqui no canal, já que essa vai ser uma maneira de você sempre ficar ciente quando sair conteúdo novo, seja da Nove ou da Webtoon ou qualquer outro conteúdo que eu faça de The Beginning After the End. E caso você fique interessado, eu vou estar deixando uma playlist aqui com vários vídeos de The Beginning After the End. E por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui!